Olá, alunos da EBC. Nós estamos aqui de volta com a aula número 9, né? O título da nossa aula é A Fé do Coração e a Concordância Apenas da Mente. Vamos comparar a fé verdadeira, né, com a simples concordância apenas da mente. O nosso texto básico está em Romanos 2,12, que diz 2,2, que diz assim: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra aí está instruindo que nós devemos, então, renovar a nossa mente com o quê? Com a palavra de Deus, né? Com a inerrante palavra de Deus. Às vezes nós concordamos apenas em um consentimento mental, mas não temos a fé do coração. E muitas vezes a nossa fé não funciona por isso. Nós estamos concordando apenas com a mente, mas intimamente, no interior, naquele ponto de decisão, né, da pessoa, que cada uma pessoa tem, né? O livre-arbítrio, a livre escolha. Então, nesse ponto de decisão, nós estamos duvidando. Bem lá no interior do nosso coração, nós estamos duvidando e falando apenas que cremos. Então, esta fé, ela não funciona. É muito comum se concordar que a palavra traz toda a verdade, mas nem sempre se crê com a fé que agrada a Deus. A fé do coração, a fé do nosso centro de decisão, né? Lá do nosso interior. A fé não pode ser medida de acordo com as situações naturais. A fé que consulta apenas a voz da razão não é a fé que move Deus. A fé que consulta apenas a voz da sua mente, né? E se nós temos uma mente voltada para as coisas materiais, né? Nós vamos gerar uma fé apenas com consentimento mental. Não é a fé que vem de Deus. As pessoas que agem com apenas o assentimento mental diz que crê em Deus, mas não se move expressando uma ação de fé. Tais pessoas muitas vezes agem com bastante sentimento, choram e se desesperam, mas não creem efetivamente. Deus não ouve desespero de ninguém, mas Ele atende a um coração que tenha fé. Não importa como está esta vida, né, dessa pessoa. Pode estar até lá no mundão mesmo, mas se tiver uma ação de fé, Deus muda tudo, né, transforma a vida daquela pessoa. Muitas vezes cremos na capacidade do agir de um Deus todo-poderoso, e nós pensamos e pensamos assim, mas duvidamos que Ele possa agir através de nós. Deus pode dar uma resposta de fé até uma pessoa inexperiente na vida cristã, bastando que essa pessoa simplesmente creia. A Bíblia traz relatos de fé de pessoas de conduta não aprovada, mas que simplesmente creram em Deus e tiveram suas vidas transformadas. Por exemplo, a prostituta Raabe, né? Creu num Deus todo-poderoso, então Deus protegeu a vida dela e dos seus familiares, porque ela creu nesse Deus vivo. E a vida dela foi transformada numa senhora distinta, né? E ela também fez parte da genealogia de Jesus Cristo. Temos a história de Zaqueu, né? Conforme o relato bíblico, né? Zaqueu ele roubava dos seus irmãos judeus. Ele era um coletor de impostos. Quando ele encontrou Jesus, ele disse assim: Jesus, eu quero devolver 4 vezes mais. Se for possível, eu devolvo 4 vezes mais aquilo que ele, de certa forma, ele confessou, né, que tirava mais.
E era por isso que esses coletores eram odiados pelos judeus. Eles estavam a serviço de Roma e metiam a faca realmente dos irmãos judeus, né? Ele simplesmente agiu na fé quando viu Jesus e a vida deles foram mudadas. O que fazer para se crer com o coração? Precisamos renovar a mente com a palavra de Deus. Romanos 12, 1 a 2 diz assim: quando cremos e nos enchemos da palavra de Deus, expurgamos ideias e pensamentos errados que vão se acumulando na nossa mente, que nos impede de agir no sobrenatural de Deus. Quando estamos cheios da palavra de Deus, nós liberamos a palavra rema, uma palavra de poder. É a palavra da Bíblia, né, que vem para sua mente e através da sua boca. Então ela gera uma palavra de poder, né? O poder, então, salta da palavra de Deus para o seu ser, para o coração daquele que crê realmente. Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Se o coração está cheio da palavra de Deus, poderá estar cheio de coisas que nos impede de ser, isto é, se o coração não está cheio da palavra de Deus, poderá estar cheio de coisas que nos impedem de exercer uma verdadeira fé. Por isso temos que enchermos o nosso coração da palavra de Deus, para quando expressarmos, falarmos da fé que agrada a Deus. Nós temos que estar em concordância com a palavra de Deus, pura e eficaz, que penetra até a divisão da alma e do espírito, conforme diz lá em Hebreus 4:12, né? Permitir que a palavra de Deus traga mudança. Você precisa permitir que a palavra de Deus traga mudança, dá lugar à palavra de Deus, né? Então vemos que a palavra de Deus penetra até a divisão do corpo, alma e espírito. E é capaz de revelar se estamos vivenciando uma fé dos sentimentos, corpo, uma fé da alma, razão, ou do nosso espírito, onde temos a revelação do Espírito Santo, onde o Espírito Santo habita. É daí que tem que vir a fé que agrada a Deus, de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a sua alma. Devemos permitir que Deus nos santifique no nosso espírito, alma e corpo. Isso representa uma entrega a Deus de todo o nosso ser. Nós somos um ser triuno. Somos espírito, alma e corpo. Então, todo o nosso ser tem que crer na palavra de Deus para gerar a fé que agrada a Deus, a fé que vai trazer resultados para a nossa vida. Quando cremos com o coração, estamos crendo com todo o nosso ser. Esta é a fé que move a mão de Deus. Deus possa continuar te abençoando, que você possa ficar firme aí aprendendo sobre a fé do coração. Um abraço.